Bem-vindos ao NutriEduca Mais, o seu espaço para florescer ideias nutritivas. Aqui compartilhamos as melhores sementes da educação nutricional infantil e juntos florescemos estratégias lúdicas e educativas para as crianças crescerem saudáveis e felizes. Eu sou a nutricionista Adriana Reis e este é o NutriEduca Mais. Você está preparado para nutrir o futuro? Vem comigo! Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui no NutriEduca Mais. Hoje vou compartilhar ideias de como aproveitar a época de festa junina que já está chegando nas suas atividades de educação nutricional. Vamos explorar desde histórias, trazendo aí a origem da festa junina, curiosidades sobre o milho, além de atividades, brincadeiras típicas, experiências com o milho, música e oficina de culinária. Então se prepara que o arraiá aqui vai ser bom. Vamos lá? Então estamos chegando na época do ano que encanta muitas crianças e famílias, que inclusive é considerada como uma das melhores épocas do ano por algumas pessoas. Então por que não aproveitar esse momento de festa, diversão e comidas deliciosas nas nossas atividades de educação nutricional? E a estrela do momento, é claro, é o milho. Então, como nós podemos trabalhar esse cereal nas nossas atividades? E nós podemos começar com uma história, mostrando aí a origem da festa junina e trazendo curiosidades sobre o milho. Eu tenho uma história aqui que se chama Arraiá da Turma Nutritiva, com a nossa personagem Mani Trigueiro, que é essa daqui também. Ela representa os carboidratos, então cereais, tubérculos, raízes. E aqui eu peguei alguns pontos específicos da historinha para mostrar para vocês se inspirarem. Mas esse material também está disponível lá no nosso site. Então eu começo mostrando a origem da festa junina, que foi em Portugal, onde os camponeses eles comemoravam a colheita do trigo, tá? Então era um momento que não faltava pão na mesa, então eles comemoravam. E aqui, de forma breve, até para respeitar as diferentes religiões que nós temos dentro da escola, eu mostrei que após algum tempo, essas festas elas foram, de alguma forma, relacionadas com a religião católica, mostrando aí do porquê tantas festas juninas que acontecem dentro dessas igrejas, mas que hoje em dia essas festas acontecem também fora do ambiente religioso, né? Dentro, às vezes, de um espaço diferente, escolas, até grandes festas que não têm relação nenhuma com a religião, tá? E aqui, mostrando a festa junina quando chegou no Brasil. Os povos portugueses trouxeram essa comemoração para o Brasil. Mas quando eles chegaram aqui, eles não encontraram o plantio do trigo, até porque lá era a época de verão, aqui era inverno. E quando eles chegaram aqui, eles encontraram o que os povos originários já plantavam, que era um milho. Então nós temos aí a festa junina de origem portuguesa, com o alimento dos povos originários, milho, junto com as preparações dos povos africanos, como, por exemplo, o curau. Então, olha quanta influência na nossa festa junina. E aqui eu mostro o plantio do milho. O milho, para ele conseguir crescer e se desenvolver, ele precisa do vento. Quando o vento sopra nas folhas do milho, ele solta o pólen, daqueles cabelinhos, que é a seda, né? Que cai na outra plantinha, na outra seda do outro milho. E ali, esse pólen entra dentro do milho e faz ele se desenvolver. E quando ele está pronto para ser colhido, a seda que era clarinha, que era branquinha, amarelinha, ela fica escura, que é o cabelinho do milho que eu falo para as crianças. Então, quando a seda já está escura, nós sabemos que o milho está no ponto. Por isso, quando a gente compra o milho, ele já está com aquele cabelinho escuro, porque já estava na época certa da colheita. Então, mostrando aí a importância do vento
na produção do milho. Aqui eu trouxe a barraca do milho, com a Mani. E aqui nós temos as preparações, que eu coloco em cima e vou conversando com as crianças. Primeiro pergunto quais preparações nós encontramos na festa junina com o milho, porque o milho é a estrela, né, da festa junina. Então, nós temos bolo de milho. Aí eu vou colocando aqui em cima da nossa barraquinha. Pamonha. Cuscuz. E aqui nós temos o cuscuz paulista e nordestino, né? O milho na espiga, que é o favorito. E a pipoca. E aqui nós podemos conversar sobre os diferentes tipos de milho para as diferentes preparações. Então, por exemplo, aqui no Brasil nós encontramos muito o milho verde. E do milho verde nós fazemos diversas preparações, como bolo, curau. Tem o milho doce que nós fazemos cozido. Tem o milho pipoca, que é aquele milho durinho e pequenininho. Na verdade, o milho da pipoca ele é diferente porque ele resiste mais ao calor e ele consegue estourar. Então ele é diferente, tá? Importante mostrar para a criança que olha quantos tipos diferentes de milho nós temos. Que inclusive nós temos um tipo de milho só para pipoca, tá? Que o outro milho, o milho verde, ele até estoura, mas muito menos do que o milho pipoca, tá? Tem até uns vídeos na internet que você encontra mostrando o milho verde, o quanto ele estoura perto do milho pipoca. Então não rende tanto, tá? Nós temos também o milho branco, que nós preparamos a canjica. Fora do Brasil, nós encontramos outros tipos de milho, tá? Tem milho roxo, tem milho vermelho, tem milho preto, então tem de várias cores, e você mostra para a criança a variedade. Além disso, vocês podem trazer que o milho é um dos alimentos mais antigos, tá? Tem registros aí de 7.000 anos atrás. Então, olha só que legal trazer essas curiosidades para as crianças, tá? E aqui, no final, nós temos a nossa festa junina da turma nutritiva, tá? E aí, o que eu faço para complementar a minha história é levar o milho para eles explorarem no momento ali da história, enquanto estou contando, olha, a seda do milho, que é esse cabelinho, então, as folhas, tudo isso complementa essa história, além de levar também os outros tipos de milho. Então, eu levo um potinho com a canjica, o que é o milho branco, eu levo um potinho com o milho pipoca, um potinho com fubá para mostrar que existe uma farinha feita do milho, tá? E fotos, gosto sempre de levar fotos da plantação do milho real, né? Fotos do milho, dos outros tipos de milho que nós não encontramos aqui no Brasil. Então, além da história, nós temos uma experiência que eu gosto de chamar ela de experiência do milho dançante. Eu vou deixar a descrição e modo de preparar essa experiência aqui. Essa experiência eu gosto de fazer com as crianças para mostrar o poder do milho, que eu falo que ele tem poder de dar energia para as nossas pernas, para nós dançarmos na quadrilha, na festa junina. Então, ele dá energia e essa experiência é a prova disso. Então, eu vou falar aqui, a descrição certinha vai estar aqui. Eu utilizo vinagre, água, bicarbonato, milho pipoca, um potinho que pode ser um copo plástico transparente ou um copo de vidro, e uma bandeja, porque no momento que você faz a experiência, ele sobe e acaba sujando. Então, essa bandeja é só para não sujar tanto, tá? Então, o que eu faço? Dentro do copo, eu vou colocar a água, o milho pipoca e o vinagre. E depois as crianças vão colocar o bicarbonato. E quando eles colocam, ocorre uma reação junto com o vinagre, que faz subir, movimentar essa água. E o milho, ele começa a subir e descer depois de um tempinho, mostrando aí toda a energia que tem dentro desse grãozinho. Então, eu falo para eles, nossa, olha quanta energia dentro desse grãozinho. Imagina quando a gente come
vai toda essa energia para dentro do nosso corpo, dando muita movimentação para nós, energia para dançar. Então a ideia dessa experiência é mostrar o poder do milho. Nós sabemos que o milho é a estrela, mas ele não é o único da festa junina. Tem uma atividade que eu fiz com as crianças que eu montei uma barraquinha para mostrar os alimentos da festa junina. E aqui eu coloquei eles em palitos, tá? Para poder colocar na barraquinha, mostrando para as crianças eles num formato in natura dos alimentos, né? E mostrando a quantidade de ultraprocessados e doces também nessas barraquinhas, né? E como nós podemos fazer escolhas mais saudáveis, trazendo também os poderes de cada um desses alimentos. Então aqui, o milho, claro, não podia faltar nessa barraquinha. O amendoim, então eu levei o amendoim e mostrei depois uma receita. Nós fizemos uma receita de paçoquinha de amendoim com aveia, tá? Então, depois da barraquinha, nós escolhemos o amendoim para fazer essa receita. Tem o coco, que faz a cocada. O arroz, que faz o arroz doce. E aqui vocês podem deixar eles conversando, discutindo, né, sobre o que cada alimento desse, cada preparação desses alimentos, né? Então, aqui nós temos o pinhão, a abóbora, que faz o doce de abóbora, e a maçã, que faz a maçã do amor. Então aqui nós estamos trazendo a diversidade e conversando sobre essas preparações típicas da festa junina, né? Então é importante falar sobre e discutir. Olha, esses doces da festa junina, qual que é o valor nutricional deles? Qual que é o poder deles, né? Tem muito açúcar ou não? Como nós podemos fazer uma versão mais saudável, né, dessas preparações? E aí você pode levar a sua oficina de culinária. E pensando em oficinas de culinária, nós podemos levar essas preparações típicas, esses doces típicos, numa versão saudável, né? Então, as escolas querem fazer bolo de milho. Você pode sim fazer um bolo de milho, mas que tem uma farinha integral, uma erva doce, uma aveia, tá? Então, levando esses ingredientes para enriquecer a sua receita. Pode usar o amendoim, como eu falei, para fazer a paçoca, e paçoca com aveia. E eu levei cortadores de biscoito para cada um fazer um formato de paçoca, e foi divertido, porque cada um tinha uma paçoca diferente. Tem também, né, uma escola que me pediu para fazer maçã do amor. E para não fazer aquela maçã do amor com caramelo, eu utilizei gelatina de morango. Mas vocês podem fazer utilizando a gelatina sem sabor num suco de frutas vermelhas, tá? Então, e voltando ao milho, o milho não precisa ser o bolo de milho. Tem também a broa de milho que as crianças podem enrolar. Então, olha só quantas possibilidades que nós podemos. A cocada, vocês podem aproveitar e fazer uma receita que tenha menos açúcar, tá? Apresentar esses alimentos, levar o coco para as crianças conhecerem. Então, existem muitas possibilidades nas oficinas de culinária. E agora, para a parte mais divertida, chegamos nas brincadeiras típicas. E aqui nós podemos utilizar as charadas. Então aqui eu fiz charadas de alimentos. Todas as charadas são relacionadas a alimentos, em que as crianças ganhavam ponto quando elas iam acertando. Então aqui, ó. Sou amarelo, amarelinho, com capa verdinha, sou muito saboroso, estou sempre na barraquinha. Então aqui era o milho, eles vão acertando, respondendo, né? E acertando. Então é uma atividade bem legal que eles gostam bastante, de ter que adivinhar, né? Ter que descobrir a charada do alimento. E essa charada, ela pode servir para complementar uma atividade que você está fazendo aí, temática de festa junina. E nós temos a pescaria, que é uma das minhas brincadeiras favoritas, porque tem diversas possibilidades com uma mesma brincadeira. Então aqui eu vou mostrar duas opções. Tem essa aqui, em que o peixinho eu imprimi, tá? O peixinho da festa junina, e atrás tem um alimento. E tem essa opção que eu já comprei, assim, que é uma pescaria do alimento mesmo. Então aqui tem a argolinha
que a criança pesca. E aqui eu utilizei um clips, mas poderia também ser a argolinha, tá? Então tem essas duas possibilidades. E para colocar esses peixinhos, o que eu utilizo? Areia, e aí eu posso deixar os peixinhos de pé. Ou eu já utilizei também um TNT azul representando ali a água. Já utilizei também uma piscina de bebê, que eu coloquei um pouquinho de água. Como esses peixinhos são plastificados, ó, é só você deixar uma margem, você consegue colocar dentro da água, tá? Ou sem a água, também é possível, só colocar ali dentro da piscina do bebê, que representa o mar, tá? Então, as crianças vão fazer o seguinte, elas vão pescar, e para pescar, você pode usar... Eu comprei essa pronta, tá? Eu já tive que reforçar ela, mas vocês conseguem fazer. É uma vara, aqui tem um cordão, e aqui tem um imã, dentro de um TNT, mas pode ser uma argolinha, né, que vai, se for nesse caso aqui, ó, se você usar uma argolinha, você consegue encaixar aqui se o alimento estiver de pé, tá? Então tem a opção do imã ou da argolinha. E aí, para pescar, você pega esse imã e encosta perto desse clips. Pescou e atrás tem o alimento. E como funciona a dinâmica dessa pescaria? Aqui nós temos peixinhos de várias cores. E essas cores representam grupos diferentes, olha só. Então tem frutas e legumes do verde, cereais e tubérculos do amarelo. Aqui o rosa, ele representa as proteínas, tem o ovo. Então, quando a criança pesca, ela vai ver o alimento que tem atrás. Para a educação infantil, você pode perguntar o nome daquele alimento que ele pescou e falar o poder do alimento. Para o fundamental, você pode já trabalhar a classificação dos alimentos. Então, ele pescou o ovo. O ovo é uma proteína, um carboidrato, o que que é? E aí a criança vai fazer a classificação ali do alimento, tá? Então, tem essa possibilidade. E outra possibilidade é você trabalhar com os alimentos típicos da festa junina, que são os coringas, né? E quem pescar esses alimentos típicos ganha a brincadeira. Então, você vai colocar o milho, o amendoim, a abóbora, esses alimentos na parte de trás, tá? Fora isso, eu utilizo uma pontuação. E aí, eu utilizo essa pontuação para classificar os alimentos. Então, as crianças que pescaram leite e derivados, 7 pontos. As crianças que pescaram alimentos ultraprocessados, menos 2 pontos, porque aqui tem os peixinhos do ultraprocessado também. Então, é uma forma de você trabalhar grupos de alimentos com as crianças do fundamental, tá? Então, para pescaria, nós temos essas possibilidades que ajudam bastante. Fora que você pode trabalhar esses grupos, você também pode usar a pescaria como um complemento aí da sua atividade com o milho ou com uma atividade relacionada à festa junina, tá bom? Festa junina não pode faltar música, né? E música com o tema de milho é o que não falta. Mas tem uma música em especial, que eu vou deixar o nome aqui, que é uma música de dormir, mas na verdade é bem animada, onde ele fala o caminho do milho. É um carocinho de milho que é plantado na terra e vai mostrando todo esse caminho do milho. Então é uma música que eu gosto bastante de utilizar com as crianças, de colocar ali durante a oficina de culinária, ou depois quando eles estão ali explorando o milho, ou até para eles escutarem, prestarem atenção na letra da música e observarem o desenvolvimento e o plantio do milho. Então é uma música que eu gosto bastante. Vou deixar outras opções de música, mas essa é a que eu mais gosto, é a minha favorita. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado para poder preparar uma atividade de educação nutricional típica da festa junina com muita diversão e muita nutrição. Depois deixe um comentário aqui falando qual que foi a atividade, a dica que você mais gostou, e depois mostre para mim como você aproveitou essa atividade na sua festa junina. Eu espero que você tenha um arraiá muito divertido e nutritivo. Até a próxima!